nossas saudações. Nós estamos aqui novamente reunidas nesse projeto que abarca o nosso coração de estímulo, de vontade, do poder da vontade, esse atributo do espírito, como nos alertou Emmanuel, que essa vontade vindoura de tempos melhores, de transformação íntima, de aprimoramento pessoal, que essa vontade esteja sempre viva em cada um de nós. A cada um faz parte do projeto como participante aqui e atuante, e todos os que participam recebendo, trocando, angariando luz para essa jornada que é tão, tão importante. Refletindo Joana de Ângeles, através do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmandir-se como braço social. É sempre uma alegria muito grande estar nesse ambiente, estar nesse projeto, sabendo que juntos nós somos mais fortes. Que esse compromisso, essa lealdade com o Criador, né, com essa benevolência, com essa amorosidade, eles nos inspirem cada vez mais. E estamos aí seguindo, revisitando a série psicológica, revisitando toda essa obra que Joana nos deixa enquanto um legado existencial e visitando também de maneira muito acolhedora a codificação, aos nossos amigos tão bondosos que através da psicografia de Chico Xavier, por exemplo, nós vamos visitando André Luiz, nós vamos visitando, por vezes, Manuel Filomeno de Miranda, que através do Divaldo também nos proporciona tanta luz, e aí nós vamos angariando esse fortalecimento e podendo trabalhar temas tão importantes, tão relevantes na atualidade. Depois de percorrer a série psicológica, nós estamos nos temas, né, que são tão importantes. Trabalha muita coisa já tem um conteúdo ali gostoso de assistir, de pensar, de refletir, e hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre estresse. É um tema atual, importante, significativo, que nos traz uma abordagem à luz da doutrina, né, que amplia mais e mais essa reflexão. Bem-vindas, minhas irmãs, gratidão por estarmos reunidas mais uma vez. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, e agradecendo ao SED, a toda a equipe, pela oportunidade de estar aqui conversando e também estar com vocês, minhas irmãzinhas aí, a Si, que está do outro lado do mundo, e a Edna, que está do outro lado da cidade, né? Mas a gente se aproxima aí nesse ideal e isso é o mais importante. Bom, é sempre uma alegria, né? Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né? Trazendo esse tema tão importante. Sou eternamente grata ao SED, a todos os trabalhadores, né, do projeto, Joana, a vocês, que vem ampliando, né, como diz a Edna, depois de toda a obra, agora a gente vai ampliando os temas, né, que são tão importantes nos dias de hoje, né? E vamos falar hoje do estresse. E é sempre uma alegria estar com vocês. Eu estou aqui começando o verão, vocês estão aí começando o inverno, e vamos que vamos. Verdade. Vamos começar com Joana, minhas amigas. Olha, que frase linda que essa nobre mentora nos deixa. A tua ansiedade não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponha sofrimento desde a véspera. Né? Aqui ela está trazendo a reflexão sobre essa ansiedade, né? Sobre essa pressa, sobre esse excesso de preocupação que nós nos colocamos. E certos de que o estresse também tem essa pitada toda, né? Dessa preocupação, dessa antecipação sobre aquilo que nós não conseguimos também controlar. E sobre a ansiedade, nós temos aqui também, né, gravado um estudo que foi o César colaborou também nesse estudo, que foi um tema que ele
trouxe brilhantemente ali com o José Roberto no nosso seminário, né? E é tão importante, tão relevante estarmos pensando sobre tudo isso. E a Joana, ela tem o livro Conflitos Existenciais, que ele é o volume 13 da série psicológica. Nós sempre indicamos esse livro, porque ele acaba sendo uma maratona tão importante sobre tudo aquilo que nós sentimos. Então, é um livro que a Joana trouxe de uma maneira muito didática, embora muitos digam que Joana é bem difícil de ler, né? Mas ela traz de uma maneira profunda, claro, que é característica desse ser, a escrita dela é essa relevância de profundidade, mas ela traz questões, né, de maneira que nos traz assim um olhar no nosso cotidiano. Vamos lendo esse livro e vamos dizendo assim, puxa vida, já passei por isso, ou passo por isso, ou identifica alguém que está vivendo aquele conflito existencial, né? E a Joana diz que quando nós não entendermos os desafios da vida como oportunidade de crescimento, de iluminação, de aperfeiçoamento, nós acabamos sentindo esses desafios como conflitos, com esse peso, com essa carga de dificuldade que nos acomete. Então, o capítulo 16, ela traz toda a reflexão sobre o estresse. E assim como esse capítulo, como nos outros, ela sempre traz uma terapêutica. Então, ela faz o levantamento da problemática, aí faz os apontamentos do porquê vivemos assim, e depois ela propõe uma, aspas, solução, né? Que claro que a solução para qualquer questão vai muito da nossa vontade, do nosso empenho, da nossa postura, né? Da nossa manutenção, mas ela propõe uma reflexão acerca daquilo que pode nos auxiliar. E além do estresse, esse livro ele traz 20 temas diferentes, então só para deixá-los com vontade de correr e ter acesso a essa leitura, ela fala sobre amor, sobre coragem, sobre vazio existencial, alcoolismo, crueldade, violência, drogadição, ciúme. Veja, só esse Ninguém livro... sente isso, né, Edna? Ninguém Não, sente. ciúme não, a gente já evoluiu isso, Edna. São todos temas atuais, tirando a brincadeira aqui, né? Sim, Mas são temas tão atuais que se a pessoa comprar o livro e ler o livro inteirinho, assistir os temas que a gente já falou, vai entender tudo, não vai? Vai. Muito e vai profundo. aprender muito também, né? Aprender como lidar com isso, né? Porque, como a Edna disse, ela traz essa temática, né, de auxiliar a pessoa a vencer isso, né? Então, além dela de ler, aprender, refletir, ela também vai extrair dali certas manobras, né, ferramentas para ela poder sair daquele estresse, né? Sim, e são questões relevantes e importantes, né? Então vamos lá, vamos começar discorrendo um pouquinho sobre o que a Joana trouxe nesse capítulo, né? Como que vocês sentiram, meninas? Faz sentido a gente também pensar um pouquinho nesse teor de ansiedade, quando vai falar de estresse, né? Como que vocês sentem? Assim, até pensando na frase que você trouxe aí nessa reflexão da Joana, o quanto... Porque a ansiedade, quando a gente pensa nela, eu sei que o tema não é ansiedade, mas o estresse vem desse automatismo, vem desse excesso, dessa pressão, né, exercida ali diante do indivíduo, que é superior à capacidade de resistência emocional, e aí ele vai tendo esse adoecimento psíquico. A ansiedade por si só, ou até um pequeno estresse ali em certas atividades ali, na medida certa, ele ajuda, né, assim, ao processo de realização, de transformação, é como se fosse um impulsionador ali para a realização de algumas coisas. A questão são os excessos, né? Tanto que ela traz isso, esse excesso de pressão exercida.
e vai se tornando ali, assim, de forma automática, e a pessoa sentindo isso todo dia, sempre, 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 aí vai tornar-se o adoecimento psíquico. Então, quando é isolado, não é um problema. Um momento eu tive uma situação, um motivo ali, o problema é que o excesso, né, do estresse, às vezes você começa a sentir a todo momento, todos os dias, por coisas pequenas, por coisas grandes, e aí vai trazendo o desequilíbrio psíquico e o adoecimento. Por isso que é tão importante, né, como você trouxe, quando a gente não antecipa as coisas, quando a gente começa a lidar com cada situação, com cada desafio, dando o tamanho e a proporção característica, sem se preocupar tanto com o futuro, porque o futuro está para ser construído, isso vai dando uma dimensão. A questão é que a gente hoje vive numa sociedade extremamente competitiva, e vai gerando, né, esse fenômeno generalizado por causa de muitos compromissos, muitos desejos, até o divertimento e os prazeres vão se tornando momentos de estresse, porque é muita energia colocada sobre ali, e aí não vive o dia, não vive a leveza do momento, então vai desarmonizando a estrutura emocional. E como a gente está numa sociedade hoje, e a gente se inclui, né, que é balizada pelas redes sociais, comparações, então, assim, o externo vai nos convocando a compromissos, divertimentos, situações que muitas vezes até nem tem muito a ver com a nossa essência, mas pela falta de autoconhecimento, a gente vai aceitando esse externo e vai vivendo de acordo desse externo, que a gente vai se enfiando em situações, em compromissos que vão levando ao adoecimento, porque só são geradores dessa autocobrança desmedida, dessa necessidade de atender a expectativa externa e uma falta de olhar interna para aquilo que seria essencial para o ser. Faz sentido, meninas? Muito. Sim, faz sentido. E entra também, né, Regina, essa questão do autocontrole, é você querer controlar tudo, né? Controlar o tempo, controlar se você recebeu likes, controlar se o trabalho foi bem feito, controlar se você consegue dar conta daquele exercício, daquela corrida. Por exemplo, hoje em dia, eu estava vendo uma matéria que correr 5K já não é suficiente. Que agora, para postar, tem que ser 8K, 10K. Então, a corrida, que era para ser algo prazeroso, que era para ser algo gostoso, começa a ser uma competição com você mesmo. E aí, esse autocontrole vai te dando o quê? Vai gerando o quê? O estresse, porque nós não controlamos tudo. Não temos como controlar tudo. O que nós podemos controlar é o nosso tempo, o que nós fazemos com o nosso tempo. Mas aí, como você diz, é o externo chegando em nós. É nós querendo, se comparando com o outro, copiando, né? O ser humano ainda copia muito o outro. E isso vai gerando um estresse, porque não se conhece, não se faz uma autoanálise, não procura fazer uma reforma íntima, saber o que realmente você deseja, qual é o seu propósito. Isso que eu estou fazendo vai me trazer algo para agarrar no meu propósito? Eu sou um ser humano imortal. Então, se eu sou um ser humano imortal, se eu não conseguir nesta vida, eu posso conseguir na outra. Mas eu não preciso dessa busca desenfreada, né? E aí, o que acontece? Nós vamos esquecendo de quem nós somos. O que é que realmente nos faz bem? O que é que realmente aquece a minha alma, me eleva, coloca eu em contato com a espiritualidade, coloca eu em contato com o meu eu sagrado, com o meu eu divino. Então, as pessoas estão muito desconectadas, né?
E aí o estresse, se não for bem cuidado, é como você disse, ele vai trazer vários problemas agravantes, tanto para a área psíquica como para a área física também. A comparação, ela sempre existiu na sociedade, sempre Sim. foi um ponto muito importante de reflexão, né? Quando nós pegamos ali a doutrina espírita, né? Sempre os benfeitores nos alertando que devemos nos comparar conosco mesmos sempre, né? Fazendo a comparação do quanto você está conseguindo ser melhor e nunca pegar esse comparativo com o outro, vencer as próprias barreiras internas. Mas você colocou muito bem, Sirlene, porque com essa questão midiática, do excesso de exposição que tem a ver com o nosso mundo atual, nós acabamos sempre fazendo essa comparação de uma maneira mais abrupta, né, mais intensa, mais recorrente, vamos colocar assim, porque nós estamos sempre em contato com o que o outro está fazendo, né? Então, assim, ter consciência é um fator extremamente importante para a nossa jornada espiritual. A Joana, ela fala isso em vários momentos da série psicológica. Torna-se consciente. Sempre que ela explora uma dor emocional, uma aflição daquelas profundas, ela diz: torna-se consciente sempre. Porque essa temática que nós estamos trazendo aqui hoje é algo que beira muito a uma inconsciência. Quando nós estamos naquele momento de muito estresse, né, de muita energia ali canalizada nesse olhar mais pesado, geralmente nós estamos inconscientes e ficamos com muita raiva quando alguém nos aponta. Quer ver alguém ficar bravo, 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 você vira para a pessoa e diz: mas você está muito estressado. Pronto, né? Já vira ali um contexto. Se ficamos bravos, vamos parar e refletir, porque tem algo ali servindo de um alerta. Então, por que ficamos bravos? Por que nos mantemos nesse comportamento? Porque não está consciente. Está nessa correria desenfreada, nessa inconsciência, e vai levando, e aí ampliando essa reflexão, o quanto isso está trazendo malefícios, quer sejam emocionais, sociais, como também no corpo físico. Porque alguém que está com um nível de cobrança exagerada, alguém que está sempre correndo, né, em todos os sentidos, não só para fazer as coisas rápidas, mas muitas vezes correndo contra o tempo, correndo contra questões que acredita que precisa ser vivida daquela maneira, correndo para dar conta de padrões sociais, correndo para o ter e não para o ser, como Joana coloca, né? Então, pensando nesse ser integral, o quanto que isso está ocasionando essa esfera em todos os sentidos, né? Esses malefícios em todos os sentidos. Exato. E é importante, né, que ela traz que, né, pro momento que a gente vive, esse distanciamento de si mesmo, ele é gerado muitas vezes pelo vazio existencial, né? E o quanto, né, essa desconexão que a Silene trouxe, né, e você também, né, Edna, vem assim, esse vazio existencial, muitas vezes ele é preenchido pelas expectativas externas, e essa falta de autoconhecimento é o causador disso, porque à medida que a gente entende que as nossas necessidades emocionais, a gente faz essa autoanálise, essa autorreflexão, a gente vai entendendo o que é importante ou não na nossa jornada. Mas à medida que eu me distancio de mim mesmo, o padrão do outro, a dinâmica do outro, e a Silene até trouxe a questão do controle, né? Assim, ai, nossa, eu engordei, nossa, eu tô diferente da fulana que emagreceu. Aqui um exemplo
aí já gera o estresse, não, eu tenho que correr, agora eu tenho que fazer mais atividade física de manhã, eu não vou comer mais. E tudo isso vai gerando um sofrimento físico e psíquico, e a gente esquece de que a gente tem a nossa genética, a gente tem os nossos desafios diários, a gente tem a dinâmica da nossa família, da nossa vida, e aí esse vazio existencial vai nos puxando a usar como parâmetro o que o outro espera, esquecendo o que é o mais importante para nós, né? E aí, assim, isso vai tomando, né? Tanto e à medida que tem eu estou olhando para o externo, a gente está vivenciando a dinâmica de uma forma inconsciente, porque eu já não estou mais prestando atenção naquilo que seria essencial. E se a gente for ver, que precisa desse autoconhecimento. A simplicidade da vida, à medida que a gente vai percebendo o que é essencial para o ser, e ela vem trazendo isso, né, a vida ficaria muito mais leve e muito mais fácil. Mas quando eu entro nesse automatismo, nesse ciclo de que eu tenho que agradar o outro, eu tenho que estar sempre perfeito, eu tenho que ter tudo sob controle para não sofrer, tudo isso vai gerando um peso tão grande no dia a dia que aí não tem jeito, a gente adoece. E aí também acontece que quando você, por exemplo, se coloca na posição para dormir, que é a sua hora de regenerar o corpo, a energia, o seu cérebro não desliga, começa a pensar, ah, mas eu devia ter feito assim, ah, não, eu devia ter feito. Você começa a se cobrar, ou começa a desenhar na sua mente como fazer o amanhã. E aí começa a ter insônia, dorme mal, acorda mal disposto e vai gerando ainda mais estresse durante o dia, seja no trabalho, seja na própria casa. Não importa onde você vai passar o dia, mas de acordo, se você não tiver uma boa noite de sono, você só vai gerar mais estresse. E essa cobrança, né, e esse autocontrole, ele gera noites mal dormidas. Eu digo por experiência própria. Mas como diz Joana, ela também traz lá, ela também traz algumas ferramentas, né, que pode nos ajudar. Além, por exemplo, falando da minha área, né? Você pode fazer o quê? Acupuntura, que ajuda a dar uma baixada nesse estresse, nesse pensamento. A auriculoterapia. Na aurículo tem 3 pontinhos que nós trabalhamos, que é para diminuir esse pensamento excessivo, que é para ajudar você a relaxar. Podemos também usar a yoga, que é uma das coisas que eu comecei a praticar e tem me ajudado muito. Podemos usar a meditação, a caminhada, que é simples. Ah, mas olha, tudo isso exige tempo, dinheiro, né? Vamos falar também da questão do dinheiro, que é uma coisa bem real no dia a dia de cada pessoa, de cada família. Mas uma caminhada não necessita de um investimento grande, necessita de você se dispor a caminhar. Mas não é caminhar no telemóvel, né? Como você vê. Ah, eu estou caminhando, o que você está fazendo? Ah, não, é caminhar, se entregar para aquilo. E as terapias integrativas ajudam muito, como o reiki, que é aquele momento de autocuidado, que você vai renovar a sua energia, vai se colocar naquela posição de receber, de trocar a sua energia, de você estar ali para relaxar, para você se acalmar. Então, há várias técnicas que Joana traz, e algumas que não estão no livro, mas que são primordiais para ajudar nós nesse combate do estresse diário, né? Sim, que legal escutar isso, ou Silene, escutar, você trazer, né, essas questões que agora já são tão mais aceitas na sociedade, né? Se nós falássemos assim em tempo, sei lá, 20 anos atrás, nem se entendia muito bem que isso era real, entendia-se que seria nada, né, que não teria fundamento, mas a ciência está aí para nos respaldar, né, o quanto, por exemplo,
técnicas do yoga, quando você pega os pranayamas, que são os processos respiratórios, tem alguns, nossa, que já trazem uma oxigenação ali para o cérebro, né? Oxigena, você já pensa melhor, você já consegue, não é? Apenas você parar um pouquinho ali, né? Eu tive uma professora de yoga há muito tempo que ela falava assim, às vezes ninguém nem precisa saber o que você está pensando, você só vai lá respirando, imaginando um quadradinho, sobe, respira, segura, desce a respiração, solta, pronto, ali você já se acalma, né? E os nossos amigos espirituais também nos deixam exemplos, né? Que ficaram muito mostrados, assim, até no filme do André Luiz, a questão da aguinha, bebe a aguinha, segura, fica com a boca cheia, ou seja, não seja imediatista, né? Não seja impulsivo, não responda a tudo de uma maneira abrupta, né? O seu Hélio, por exemplo, na Casa Espírita, que ele é um grande legado, nunca será esquecido no SED, quando você chegava muito assim, cheio de novidade, né? Querendo fazer coisas muito novas, assim, aí ele ouvia com a maior calma do mundo, ele escutava e ele dizia assim, vamos amadurecer a ideia. Parece que não, mas esse tempo, vamos amadurecer essa ideia, não vamos tirar essa fruta do pé antes, né? Então, assim, talvez esteja nos faltando esse tempo para as coisas. Né? É como a Sirlene colocou, muitas vezes eu acabo justificando. Eu não tenho o valor em dinheiro para fazer determinadas coisas, ou eu não tenho um tempo. E muitas vezes, isso é real, é claro, mas ela acabou nos dando aqui uma resposta, de repente tem coisas que dá para a gente fazer que nem tem um investimento tão alto, né? Mas muitas vezes nós também estamos justificando sem dar esse passo, nós estamos nos prendendo de algo que pode ser transformador. Então, que nós possamos balizar isso. Até que ponto, de fato, eu não consigo e até onde eu não me permito viver. Né? Esse silenciar, esse auto-escutar-se, esse respirar um pouquinho, né? E esse amadurecer essa ideia, muitas vezes eles são portais que se abrem para que a gente possa entender o mundo de uma maneira diferente. Sim, e eu acho que é tão legal, né, trazer essa perspectiva, né, tanto da Si, eu falar da questão do dinheiro. Hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação que não custaria muito ou quase nada, né? Se você falar meditação, jogar no YouTube, na internet, chat GPT, onde você jogar, conversar com alguém que já faça meditação, a pessoa pode explicar os métodos, né? Só que às vezes, né, Edna, a gente fica naquela posição de vitimismo para justificar a não mudança das coisas. Então, é aquilo, o confortável é o desconfortável, tá desconfortável viver daquele jeito, mas ainda eu não quero, eu não consigo, sem julgamento aqui, eu não consigo dar o próximo passo para a mudança, então eu fico ali na justificativa daquilo que eu não consigo fazer, sofrendo muito estresse e não mudo. E a gente percebe isso, né, Edna, muitas vezes no consultório. Você até reflete, não, mas acho que esse não consigo agora, não é o momento, a gente super entende. Mas a gente percebe que um passo que às vezes a gente dá, ou um passo para trás que a gente dá diante dos desafios, né? Você trouxe exemplo, né? Assim, vamos amadurecer a ideia, né? Vamos dar um passo atrás e pensar melhor. Eu vou respirar melhor, e à medida que eu respiro, às vezes uma noite de sono, né? Você já acorda com a ideia mais diferente. Nossa, acho que eu estou indo muito rápido, eu posso ir um pouquinho mais devagar, né? E aí a gente vai lidando de outra forma.
Às vezes, a dificuldade também é de reconhecer os próprios limites diante das situações, porque às vezes eu falo sim para tudo, eu quero abraçar o mundo, eu quero realizar tudo, eu quero fazer tudo, e eu não dou conta, né? Às vezes a gente percebe muito isso na doutrina, não sei, acho que todo mundo tem uma história, se você entra na doutrina, conheci a doutrina, nossa, eu vou participar de todos os trabalhos, todos os Nossa. estudos, aí de repente você já não está dando conta, você já nem dorme mais, não lê mais, não consegue comer, você fala, não, mas peraí, o que eu gosto de fazer? Né? Nossa, o que eu quero aprender mais? Então, essa parada, essa reflexão, às vezes leva a esse reconhecimento de limite. Peraí, eu quero participar, mas desse trabalho. Aquele outro, deixa que vai ter outro colaborador que vai participar, vai fazer, né? E aí, assim, a gente vai entendendo que às vezes nem todo problema precisa ser resolvido imediatamente, às vezes nem toda a cobrança precisa ser aceita, então alguém cobra você ali, né? Você fala, não, mas peraí, essa cobrança é sua, né? É uma dificuldade que é sua, não é minha. Mas a gente vai percebendo que, enquanto a gente não toma essa autoconsciência de que algo não está bom, e eu não começo a me questionar do que é importante e como eu posso realizar tudo isso, a mudança às vezes se torna desafiadora. E isso depende de escutar as nossas emoções, de entender, mas peraí, por que eu estou tão irritada? Por que eu não estou conseguindo dormir? Por que eu estou tão desanimada, não quero encontrar as outras pessoas? Né? Escutar essas emoções e entender, né, que a nossa mente fala quando a gente silencia, o nosso corpo fala, né, os nossos sentimentos falam de que algo precisa ser mudado, ser refletido. E Joana traz nesse texto de estresse, ela traz lá que, dependendo do que você estiver vivendo, por exemplo, você está batalhando para ter ser promovido numa empresa, ou você está batalhando para ter um outro trabalho. Então, nesse momento, o estresse, ele é normal, porque você está vivendo uma situação diferente. Joana traz isso, só que você não pode deixar que esse estresse que está acompanhando esse momento da sua vida, ele se torne algo que venha acompanhar você diariamente. Porque você está lutando para ter uma promoção. A promoção pode não ocorrer nesse momento. Sim. E aí você pode cair também numa outra questão que é muito problemática, que é o vitimismo, né? Ah, eu lutei tanto, corri tanto atrás, me desgastei e não consegui. Espera, vamos amadurecer a ideia? Vamos esperar se é agora esse momento ou não? Então, a gente tem que ter esse olhar para conosco mesmo de uma forma carinhosa, né? Amorosa, porque nem tudo é agora, né? Nem tudo é para já, né? Nem tudo é para já. E quem pode, gente, faça análise. É maravilhoso. Você se autoconhece, você consegue entender mais de si próprio, quais são os seus propósitos, quais são os seus desejos. Sabe? Procura. Análise não é só para quando você está em crise. Análise é para você, quando estiver em crise, passar por ela de uma forma mais sadia, né, meninas? Com certeza. É tudo, né? Se permitir essa escuta. Quando você fala, você tem a oportunidade de se escutar. Então, muitas vezes, você está ali dentro do processo terapêutico, né? E você está contando alguma coisa, quando você escuta o que você está falando, você fala, nossa, olha o que eu falei e agora eu entendi. E isso é maravilhoso. E esse texto, a Joana, ela vai dando grandes sinais de alerta, né? O estresse voltado. Porque quando nós pensamos em estresse, automaticamente pensa em algo ruim que está acontecendo, né? Que eu estou ali. O ruim do estresse é essa energia toda canalizada de uma forma inadequada, de forma que eu não consigo dar conta daquilo. O ruim do estresse é isso.
mas ele não está só canalizado para situações ruins, algo que não deu certo, algo que não aconteceu do jeito que eu queria. Muitas vezes uma situação boa, ela também é geradora de estresse, né? Aí ali a Joana fala, vai conquistar, por exemplo, um matrimônio, aí a gente vai pensar, a pessoa está numa formação acadêmica, está desenvolvendo um trabalho extremamente legal, chegou, vai conquistar aquilo que deseja, e isso também é gerador de estresse. Então, vamos também ficar atento, porque muitas vezes é como a Rê colocou, a gente vai assumindo tantas coisas e vai perdendo o gostoso da vida. Quando essa energia ela fica toda condensada, de forma que eu vou sentir esse estresse, eu não vou vivenciar aquilo que está sendo apresentado para mim. Então, algo que é extremamente gostoso de se fazer, perde o prazer, perde a textura, né? Perde o empenho, até da espiritualidade do universo, quando ele te dá aquela oportunidade do que você está construindo. Né? Eu tenho meio que tento, né, ter uma maneira de direcionar as coisas, tudo com muito tempo. Eu começo a organizar algumas questões que são maiores na minha vida, para ir planejando, para ir saboreando cada etapa, né? Porque se realmente a gente deixa um acúmulo, depois você não consegue gerenciar e aí você tem que só resolver problema. Então, é necessário viver o belo da vida. Eu sempre gostei de tentar organizar antes à medida do possível. Por exemplo, vai preparar uma palestra. O que é gostoso de preparar uma palestra? É você pensar no tema, é você refletir o assunto, é você pensar numa frase, é conseguir conectar onde foi que eu escutei sobre isso. Às vezes o universo vai falar com você se você abrir esse portal. Você começa a pesquisar, não é? Começa a estudar um tema, mas de repente se abre o seu celular, o seu aparelho ali, abriu o YouTube, parece alguma coisa que conecta, ou chega alguém e te conta alguma coisa sobre aquele assunto. Então tudo vai girando numa harmonia. E assim é com tudo aquilo que nós vamos fazer. Tudo vai gerenciando numa harmonia. Se eu pegar, como a Regina falou, todos os trabalhos da Casa Espírita, estiver em todos os setores, daqui a pouco eu estou correndo para tudo e eu não estou vivenciando. E a reforma íntima que a gente busca, a gente não consegue nem pensar sobre ela. Porque são tantos compromissos que não dá, né? Como a Edna disse, né, que ela gosta do belo, né, desse lado belo da vida, por que não o lado simples da vida? Sim! Por que não tirar 5 minutos do seu trabalho para simplesmente contemplar a natureza? Sabe? Isso é a parte simples, respirar 5 minutos, né? Fazer respiração mais profunda durante 5 minutos, sabe? Não olhar para a tela, sabe? Simplesmente silenciar. É o simples que vai fazer toda a diferença quando você retomar a sua atividade. Exato. E você está falando, né, são cultivar as pausas reais, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou tirar um tempinho para descanso, aí ela, não, peraí, eu estou sendo preguiçosa, esse processo de mudança precisa acontecer logo, mas assim, a gente vai entendendo que a nossa mente, o nosso espírito precisa de um tempo de recuperação emocional e mental, né? Então, quando a gente pensa, né, assim, por exemplo, a gente está dentro, o exemplo que a gente deu, de vários trabalhos, etc. e tal, e aí, como a Sirlene falou, esse estresse, aí a gente já não consegue dormir, então, quando a gente não consegue ter esse relaxamento durante o sono, a gente não faz o processo neural adequado para recuperar ali o processo cognitivo, o processo ali interno, e aí vai faltando no dia, aí você vai ficando cansado, cada vez mais cansado, até que às vezes vem ali uma estafa, vem ali
um adoecimento, a baixa imunidade, aí daqui a pouco você está gripado, aí daqui a pouco você está doente, e é como se o corpo falasse assim. Ou a gente sabe que toda doença é doença da alma, a gente já trazendo a questão da própria visão do Jung, nossa alma ali, o nosso eu mais profundo falou assim, para através do adoecimento para se recuperar, porque senão a máquina não vai dar conta. Então, essas pausas são muito importantes, seja o silêncio, o momento de presença, um lazer saudável, um sono adequado, é uma forma de cuidado psicológico. E aí, quando a gente pensa na doutrina que a gente vivencia, eu sei que vai ter gente que vai acompanhar que vão ter outras vertentes espirituais, né? Mas a prece, né? Às vezes a leitura do próprio evangelho, uma conversa saudável com um amigo, às vezes a própria vivência da espiritualidade, ou às vezes um amigo de longa data. Todos esses processos podem ser esses momentos de pausa real, que assim, eu não penso em nada dos meus problemas e eu estou ali presente com as pessoas que eu gosto. Então, vamos pensar que às vezes tem família aqui acompanhando. Então, nossa, estou cheia de problema no trabalho, tenho conta para pagar, tenho responsabilidade da vida que vai nos consumindo, mas às vezes, eu estou com uma criança, meu filho ali, ele está querendo brincar de carrinho, sabe, de aqueles brinquedos de montar. Para ali, 5, 10, 15 minutos você fica ali, já mudou a energia. Pegar um livro que você está morrendo de vontade de ler há muito tempo, né? Como isso pode fazer a diferença no dia da pessoa? E aqui a gente está falando do simples, a gente não está falando para a gente se internar num spa, ficar lá uma semana sozinho, né? Assim, aí já é o drástico, né? Ou senão a gente adoecer. Esses dias, só fazendo um parênteses, eu estava participando de uma live, não, eu estava acompanhando a live de uma outra pessoa, e aí a pessoa tinha mandado uma mensagem para ele falou, fulana, entra aí, que ela estava com a câmera fechada. Ela falou assim, e ela estava internada, né? E aí ela teve uma infecção de urina muito forte. E ela falou, não, eu tenho que compartilhar com vocês. Eu estava com uma rotina de trabalho muito grande, e aí todo dia eu levantava e falava, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Ai, como eu preciso descansar. De repente, ela foi internada por causa de uma crise, né? E aí ela parou para pensar, ela falou assim, gente, olha só o que eu criei na minha vida, porque ela falou assim, aqui eu estou me sentindo no hotel, a comidinha vem, eu não tenho que cuidar de ninguém. Aí, mas aí ela concluiu, ela falou, não precisava ficar doente para ter tudo isso, era só eu dizer não, eu parar, olhar para mim, entender que eu precisava de descanso e falar assim, talvez, para tudo, gente. Hoje eu vou descansar. E aí ela poderia estar na casinha dela ali, assistindo uma série, comendo uma pipoquinha no dia frio que está aqui em São Paulo, né? E aí assim, não, ela estava internada. Então, assim, isso é o relato de uma pessoa que tomou consciência, que ela ficou a semana inteira falando, eu preciso de um tempo para descansar. E aí, assim, entenderam que assim, a única forma de fazer ela parar era o adoecimento. Mas se a gente toma consciência, a gente não precisa chegar nesse estado, né, meninas? E pensando aí nesse físico, né, que está interconectado com todas as nossas emoções, nesse caso, baixa imunidade, onde as defesas do organismo ali ficam de forma mais difícil de atuar e ela tem ali a infecção, mas pode acontecer de inúmeras formas, né? Exato. Imagina se eu estou estressado o tempo todo preocupado, o tempo todo insatisfeito, me cobrando. Imagina os níveis de hormônios que acontecem no nosso corpo, aqueles do prazer, os hormônios da felicidade, onde eles estão? Eles estão distantes até num dado momento, a Joana coloca no texto, né? Uma tendência, ela até usa o termo neurastenia, que já não se usa mais, né?
para falar da tristeza, da depressão e tal, mas tem esse viés também, pode ocasionar outras demandas que a gente, depois que vai entender como isso aconteceu, né? Então, conseguir, de fato, essa percepção do quanto o equilíbrio é necessário, né? Para parar e prestar atenção também, já que é tão difícil entendermos o que nós estamos sentindo, parar para prestar atenção no que estão nos falando. Se nós estamos ouvindo com recorrência, ei, você está muito agitado, ei, olha, ou até o próprio termo que é muito comum, você está estressado, eita, chegou a pessoa estressada agora. Presta atenção, porque às vezes tem um fundamento extremamente lógico e importante para nós. Muitas vezes é o jeito que a espiritualidade está encontrando de nos fazer entender aquilo que nós não estamos enxergando. Porque perceber no outro é a coisa mais fácil do mundo. Perceber em nós é uma dificuldade gigantesca. Via de regra, é sempre o outro que nos avisa como que nós estamos nos comportando, né? Exato, e assim, até pegando o gancho para a gente refletir aqui, às vezes, esse excesso de controle, esse excesso de atividades, esse excesso de coisas, é uma fuga, a própria fuga de si mesmo. De eu não olhar ali os mecanismos emocionais, né, as próprias dores, as necessidades e fragilidades, e eu vou me negligenciando a ponto de chegar ao adoecimento. Porque a gente esquece que nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Então, às vezes, né, eu dei o exemplo do adoecimento, que, como a Edna falou, pode vir de muitas formas, e as outras pessoas vão sinalizando, né? Às vezes é o biológico que se manifestou, porque o psicológico não está bem, né? Porque o social, né? Então aqui a gente está falando como eu estou levando a vida e me relacionando ao social, mas o psicológico está adoecido, vai estourar no biológico e no espiritual, porque aí eu me desconecto daquilo que é mais importante, que poderia trazer ali um equilíbrio. Então, esses excessos, às vezes, são até esses mecanismos de fuga para não olhar aquilo que é importante para a gente. Isso vai gerando um estresse. E aí, quando a gente para e fala assim, né, a vida nos para com adoecimento psíquico ou físico, você fala, peraí, o que eu estou fazendo com tudo isso? E aí é um convocar a olhar para si mesmo e transformar. Então, você falou, né, Edna, as pessoas vão falando, a espiritualidade vai falando com a gente, às vezes vem com um sonho, às vezes vem com uma fala interna, epa, será que você não está precisando descansar? Não, né, olha, né, às vezes a mensagem vai chegando de alguma forma, e assim, né, a gente vai ignorando aquilo que é importante. Então, é lembrar que a pausa, o auto-olhar, a autoconsciência não é egoísmo, não é preguiça, é necessário para o resgate da nossa saúde física, psicológica e espiritual, né? E é estar atento também quando o outro diz, né, estressada, porque algumas vezes você recebe essa palavra estressada e você diz assim, imagina, eu sou assim, sempre fui assim, né? Exato. E aí você nem sequer consegue olhar para aquilo, parar para refletir. Se ele está me chamando de estressado, ou ela de estressado, por quê? O que eu estou fazendo que está fazendo com que ele me chame assim? Então, é estar atento a isso também, né, Rê? Exato. Não, às vezes eu ouço, né, no consultório, aí acho que vocês devem ouvir também, aí no trabalho de vocês. Mas a minha essência é essa. Eu sou estressada mesmo, eu faço tudo ao mesmo tempo. E aí a gente, às vezes, não para refletir. Mas, peraí, será que isso está sendo saudável? Né? É aquilo, automatismo e aquela necessidade de cuidar do outro, de fazer, de resolver, de abraçar o mundo, de controlar as coisas, porque
é aquilo, né? Ah, do jeito que eu faço é melhor, né? Então, assim, deixa eu fazer, porque se o outro fizer, vai sair do jeito que eu quero. Então, aqui a gente está dando alguns exemplos, mas é para a gente parar para pensar, né? E a gente se inclui nisso, né, Edna? A gente até brincou no início do ano, né? Assim, nossa, olha, vamos ver aí quais projetos, o que, que a gente vai fazer, não vai fazer, e de repente, 2, 3 meses depois, e aí? Na correria, ela, aí eu também, aí a gente vira assim, a gente não tem jeito, né? Mas o quanto às vezes a gente tem que parar para olhar para tudo isso, né? É verdade. E quando vocês estavam falando, né, trazendo que nós somos assim, que as pessoas relatam, né, que é assim, sempre fui e tal, eu estava tentando achar aqui no texto, mas a Joana ela traz de uma forma lindamente do quanto nós temos essa essência divina, né? Então essa história de que eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, não. Síndrome de Gabriela, né, da novela. Não está conectado com a verdade, né? A Joana meio que puxa a Exato. nossa orelha logo no começo do livro, né? Ela está dizendo no texto o quanto nós temos possibilidades infinitas de questões que nós podemos aprender, elaborar, vivenciar e nossa, que a gente não tem nem ideia de tudo aquilo que a gente pode construir de benefício, né? E além do que, nós já fomos alertados não só por ela, mas pelo nosso querido Mestre Jesus, do quanto nós podemos viver essa essência divina que está em nós, está depositada em nós. Então, vós sois luz, você tem a essência divina, o divino habita em você. Então, você pode reconstruir. E eu também, assim, pensando num fechamento, eu estava me lembrando muito da passagem, né, de Maria e Marta, né, ali quando Jesus chega na casa, Exato. né, e não trazendo a passagem inteira, porque ela é lindíssima e só ela daria um estudo completo, mas o quanto que Jesus faz esse grande alerta, né, enquanto Maria senta ali e fica inebriada, escutando Jesus, o que ele tinha para falar. A Marta está correndo, né? Com uma série de atribuições, fazendo todas as coisas, e depois ela fala para Jesus, né? Olha só, ela não me ajuda. Aí Jesus, ele nos dá ali um grande ensinamento, né? Com relação ao estresse, a essa correria, né? Nos alertando que Maria, ela ficou com a melhor parte, né? Então, baseado nisso, trazendo o nosso querido Mestre Jesus, que nós possamos nos perguntar que parte que eu estou ficando da vida, Exato. do meu dia a dia, o que eu estou fazendo, né? Eu brinco muito com essa história aqui em casa, quando chega um ou outro, muito rapidinho, assim, Marta, 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 já passa a brincadeira, né? Meu cachorro, eu falo direto para ele vem desesperado daquela coisa. Aí eu já digo, Marta, Marta. Ele olha assim, né? Eu falo, o que esse humano está falando para mim, né? Aqui também tem um cachorrinho assim também. Vou começar a chamar ele de Marta também. Mas que nós possamos pensar, né? Se nós estamos vivendo a melhor parte. Essa é a pergunta de Jesus, né? Que alimento é esse que nós estamos depositando para a nossa existência? Porque muitas vezes na correria, em querer muitas vezes trazer questões que nem são tão relevantes, nós que estamos achando que são relevantes, né? E se nós estamos deixando de fato, o que nós estamos deixando, né, de Nunca vivência? nos esquecendo, né, que nós somos um espírito imortal. Então, o que nós realmente estamos fazendo, estamos cultivando para essa imortalidade do nosso espírito, né? Se nós de fato estamos onde estamos, né? Que nós estamos aqui agora fazendo esse encontro, nós estamos de verdade aqui, né? Depois cada um vai para a sua atividade, vai fazer as coisas, nós estamos tomando um café, nós estamos vivenciando esse café, saboreando, né? Vivenciando. Amanhã eu vou lá em Osasco encontrar minha amiga Regina, né? Lá assistir um seminário maravilhoso. Como é que vai ser isso?
Exato, exato. Como é que vai ser? Como vai ser essa vivência? Então, que a gente possa, no simples da vida, como vocês bem colocaram também, né, trazer essa reflexão que tudo tem um... E aprendendo, né, que assim, a gente vê, né, a questão do plantio, se a gente pega o exemplo da própria natureza, tem tempo de plantar, tem tempo de crescer, tem tempo de colher, e às vezes a gente quer, numa rapidez, que as coisas aconteçam na nossa vida, e não percebe, né, o quanto que às vezes a gente fala, eu não tenho tempo, mas talvez a gente tenha que refletir, né? Como que será que eu estou prestando atenção no tempo de cada coisa? Como você trouxe, né? Será que eu estou aproveitando a melhor parte? Que parte eu estou aproveitando? E entendendo, se a gente vai fazer uma comida, pegando aqui o exemplo, né? Você não consegue fazer o fogo mais rápido, mais devagar. Tudo tem um tempo. Por que que a gente vai fora desse tempo? Então, é esse recolher, esse olhar. Então, a gente tem que ter o tempo de se preparar para o sono, né? Então, quando a gente fala de estresse, a gente pode tirar ali uma horinha antes de dormir, toma um banho relaxante, faz uma leitura, muda a luz do ambiente, né? Se desconecta das redes sociais, porque elas também são fontes de muito estresse e de até pensando, né? Na questão do funcionamento neural ali cerebral, então vem muitos estímulos e aí acaba deixando a pessoa mais agitada, mais em alerta, ela vai ter dificuldade para dormir. Então, será que eu não posso me preparar para ter uma alimentação gostosa, tranquila no seu tempo, né? E estar presente, eu acho que o grande desafio da nossa sociedade hoje é estar presente em cada coisa que a gente vai fazer. Porque às vezes a nossa cabeça já está lá e a gente ainda está aqui. Né? Aprender a viver o processo, né, Rê? Exatamente, exatamente. A gente começa a pensar, eu estou iniciando, quando eu chegar lá vai ser assim, mas e o processo? Exato. E às vezes o medo vai falando, não, vai dar tudo errado, aí eu já tenho que fazer um monte de coisa, aí aquilo. Às vezes eu falo, né, no consultório, eu falei, tá, a gente ficou estressado, ansioso, não aconteceu nada daquilo que a gente estava imaginando. E o quanto também deixar a mensagem do quanto que nós, com a nossa energia, com a nossa vibração, nós acabamos traduzindo isso em energia para onde nós estamos. Então, se num ambiente chega uma pessoa que está tomada por estresse, por angústia, por ansiedade, ela faz esse movimento reverberar no todo. E o contrário é muito verdadeiro. Se chega também alguém mais pacífico, mais calmo, alguém que fala pausadamente, daqui a pouco, quando você percebe, você está assim, meio que inebriado também por aquela sensação, porque isso é energia pura, né? Vibração, é o que emana do nosso espírito imortal. Então, que nós possamos ter atenção com relação a isso. Muitas vezes falamos tanto, né, em paz mundial, em melhora do mundo, em evolução do planeta, né? Mas como que isso vai acontecer se o lugar onde eu estou, ele também está tomado por essa densidade, por esse peso? Nós temos uma responsabilidade por tudo, né? O nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa intenção, ela reverbera no todo e ela faz sim uma mudança. Então vamos seguindo, refletindo, meninas, sem estresse. Exato. Sem estresse. Sem pressa. Exato. E assim, né, uma reflexão que eu gostaria de deixar para as pessoas é que talvez o maior desafio da vida moderna não seja produzir mais, mas aprender a permanecer inteiro emocionalmente em meio às exigências do mundo. E lembrar que cuidar da mente, das emoções e da espiritualidade é uma forma de preservar
a própria saúde, a própria existência, né? Então, que a gente possa levar essa reflexão para a nossa vida, né? Que tem tanta coisa tão bela e tão bonita, né, para a gente conhecer. Por que a gente está se perdendo em meio do estresse? Né? Que lindo. Sigamos. Adorei, garotas. Muita gratidão a todos que estiveram conosco neste momento, que essas reflexões elas possam, sim, nos trazer uma luminosidade, um despertar de consciência, né? Seguindo essa jornada de muita luz. Vamos que vamos, né, meninas? Exatamente. Sem estresse e até a próxima, né? Até. Gratidão, gente. Até a próxima. Gratidão.